Sasha é um solitário traumatizado que foi vendido para uma organização secreta que o transformou em um guarda-costas superpoderoso. Depois de aceitar uma missão para proteger 2 vilões de inimigos que querem o leite especial deles, ele começa a beber para se tornar o mais forte e bate em qualquer um que tente levá-los. Tudo começa em uma tarde qualquer, quando 2 gatinhos, Mathieu e Tomoe, estão voltando para casa juntos. Quando Mathieu de repente começa a correr em direção ao dormitório deles, ela tropeça e quase sufoca nosso protagonista de olhos azuis, que ficou enterrado sob seus enormes seios. Assim que Mathieu reconhece seu rosto de um dos retratos na capela da escola, ele tenta drenar os sacos de leite de Tomoe. Então ela o nocauteia. Mais tarde naquela noite, eles vão verificar se ele está bem, mas seu rosto suave faz Tomoe pensar que ele é na verdade uma moça. Depois que Mathieu diz a ela que nenhuma garota seria obcecada por melões como ele, Tomoe decide verificar sua Magnum antes de ambos verem que ele já se foi. Mathieu imediatamente sai com sua espada de madeira para encontrá-lo. Mas ao ver uma grande coluna de fumaça saindo da igreja, ela desce para proteger as pinturas. Assim que chega ao pódio, um estranho encapuzado chamado Piromania aparece e a prende na parede antes de pedir a pintura verdadeira. O ataque repentino confunde Mathieu, mas então ela vê um monte de garotas penduradas no teto e percebe que elas são as estudantes desaparecidas. Em seguida, Piromania usa a espada de madeira para massagear os melões dela e queima uma das pinturas, fazendo Mathieu desmoronar, pois teme que a única lembrança que tem com o pai de Tomoe seja arruinada para sempre. No entanto, quando ela de repente transforma seu medo em raiva, Piromania decide atacá-la de verdade. Mas Sasha bloqueia o ataque e usa suas habilidades de alquimia para forçar Piromania a recuar. Ele então desmaia, então Teresa corre e tira um dos seus melões para alimentá-lo com Soma, um leite especial que amplifica seus poderes. Ao ver isso, Piromania tenta explodir toda a igreja. Mas Sasha leva todos para fora e canaliza a energia do Soma de Teresa para criar uma lança antes de cortar Piromania instantaneamente. Tomoe imediatamente corre para agradecê-lo, mas ele lhe diz para se concentrar em ficar mais forte porque ele não vai salvá-la da próxima vez. No dia seguinte, ela fica chocada ao ver que a igreja mal tem um arranhão, então ela corre para ver Teresa, mas encontra um padre, Yuri, que então lhe diz para voltar porque Teresa ainda está lutando contra os efeitos suspeitos dos sucos da boca de Sasha. Minutos depois, em aula, o professor o apresenta como um novo aluno transferido. E enquanto todas as garotas se derretem sobre como ele é bonito, Miyuri decide conseguir o seu Glizi a todo custo. Assim que termina o primeiro período, Tomoe tenta interrogá-lo, mas Miyuri e Hanase entram em cena para usar seu encanto e dizem a ela para se concentrar em proteger Tomoe. No entanto, depois de dar uma olhada nos aspirantes a malandros, Sasha lhes diz para saírem de sua frente porque ele não lida com garotas baratas. Enquanto continuam falando, ele corta a perna da mesa para envergonhar Hanase ao revelar suas partes íntimas para toda a escola ver. Mas antes de sair, ele de repente apanha os pacotes de leite de Tomoe e diz que precisará disso em breve. Depois de um sonho onde Sasha bebe seu Soma, Mathieu acorda e vê que na verdade é Tomoe escondida nos lençóis. Após notar uma febre, ela desce até a capela para discutir isso com uma amiga chamada Ayana, que então promete ajudar sempre que ela precisar. Minutos depois, ela encontra Sasha em um banco e exige respostas dele, mas ele se recusa e apenas diz a ela que o destino do mundo está conectado à sua missão. Quando ela o acusa de desconsiderar as pessoas comuns apenas por causa de seus poderes, ele fica irritado e diz para ela parar de agir como se o conhecesse. No momento seguinte, ele desmaia e sonha com suas experiências culturais do passado antes de acordar nos braços de Tomoe e ver que o colocaram em um vestido. Ao ver seus melões perfeitos, ele tenta sair, mas ela o puxa para mais perto para verificar sua febre sem perceber que ele está a 1 segundo de devorar seu Soma. Justo então, Mathieu entra com Ayana para lhe oferecer comida, mas ele se recusa a sequer provar até que Tomoe o alimente. Após a primeira colherada, ele começa a comer como se fosse sua primeira refeição em meses e dá permissão a Mathieu para chamá-lo pelo apelido depois. Quando Teresa aparece de repente para buscá-lo, Mathieu pergunta se ela ainda está sentindo os efeitos da outra noite, mas Teresa adverte a não se envolver e sai com ele. Apesar disso, Mathieu continua pensando no que ele pode estar fazendo com ela enquanto relaxa no banho minutos depois. Quando Tomoe percebe e pergunta se ela tem sentimentos por ele, ela imediatamente nega e termina de limpar antes de ver Tomoe ir para o quarto para que ela possa descansar adequadamente. Nesse momento, Ayana pede a verdade sobre o que tem acontecido, então Mathieu explica tudo o que aconteceu na outra noite e diz que ela tem tentado descobrir por que as pinturas são tão importantes. De repente, Ayana começa a pedir pistas sobre como encontrá-lo e alega que está apenas tentando ajudar antes que Piromaniac apareça de repente e a sequestre. Mathieu corre imediatamente para fora para lutar, mas Piromania ameaça cortar os melões de Ayana se ela não lhe disser como encontrar a pintura. Mathieu então tenta se render. Mas depois de lembrar o que Sasha disse na outra noite, ela joga a espada e avança para o ataque antes de receber o choque de sua vida ao perceber que Piromaniac é na verdade Tomoe. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Sasha retorna e imediatamente salta do telhado para atacar.
Mathieu imediatamente implora para que ele pare, mas depois que ele desferiu o golpe, ela vê que ele está realmente lutando com Ayana, que então revela que estava controlando Tomoe. Depois de revelar sua verdadeira forma, ela faz Tomoe de refém para obter informações sobre a pintura. Então Sasha rapidamente bebe um pouco do soma de Teresa para se fortalecer. Ayana então faz o mesmo com o soma de Tomoe, e percebe que é o melhor que já teve, então bebe o máximo possível para ficar mais forte. No entanto, isso faz Sasha lembrar de seu passado doloroso, então ele canaliza toda a sua raiva na foice e a perfura. Pouco depois, dentro de casa, Mathieu começa a surtar porque mais psicopatas vão querer o soma de Tomoe. Então Sasha decide protegê-la mudando-se pra lá. Quando Miuri ouve isso na aula no dia seguinte, ela perde completamente o controle. Mas ele continua agindo como se a existência dela fosse insignificante. Mais tarde naquela noite, Sasha entra furtivamente no quarto de Tomoe para dar uma boa olhada nos seios dela e acaba perdendo todo o controle no processo. Depois que Mathieu entra correndo para impedi-lo de beber o restante da soma dela, ele alega que estava apenas fazendo uma pesquisa para entender o que torna a soma dela especial. No dia seguinte, um pesadelo o acorda, então ambos correm para verificar como ele está. No entanto, ele impede Tomoe de limpar seu suor e pergunta se ela está bem, porque perder tanto soma deveria ter causado mais danos ao corpo dela. Ela então verifica se algo aconteceu com seus peitos e depois que ela diz que parecem os mesmos, ele a elogia por ser tão corajosa. Mathieu então pergunta por que ele é tão obcecado por melões, mas ele diz a ela para não se preocupar porque nada jamais o fará se sentir atraído pelos seus seios pequenos. Na escola, algumas horas depois, ele impressiona toda a classe com suas habilidades matemáticas, e assim que saem, Miuri corre atrás dele e oferece para deixá-lo ficar com ela em vez de Mathieu. Como de costume, ele a ignora e tenta se concentrar em sua leitura, mas ela continua falando sobre todos os benefícios de morar com ela, até que ele explica quão enojado está com sua bajulação descarada. Na piscina, logo depois, ele tenta finalmente aproveitar seu livro, mas Onza e Miuri começam a provocar Mathieu por não ter amigos, porque Ayana, que era a única pessoa com quem ela falava, de repente se transferiu sem avisar ninguém. Enquanto continuam a culpá-la por afastar todos os seus amigos, Sasha diz pra ela cuidar da própria vida e de repente agarra um de seus melões antes de dizer que eles nunca serão tão bons quanto os de Tomo. Na capela, mais tarde naquele dia, ele se encontra com Teresa e Yuri, que então lhe dizem para ter cuidado porque mais psicopatas como Ayana estarão de olho na pintura sagrada e em Tomo. Horas depois, as garotas o levam para o quarto dele e Mathieu avisa claramente para sempre bater antes de entrar no banheiro. Mas, apenas alguns minutos depois, ele entra casualmente e fica um momento olhando para seus globos dourados antes de se virar. Depois de se vestir, Mathieu vai dar-lhe uma bronca, mas ao ver que ele já escapuliu novamente, começam a se perguntar para onde ele poderia ter ido. Na capela, logo depois, ele se delicia com a soma de Therese, mas ela nota um nível incomum de agressão e quase desmaia no processo. Nesse momento, Tomo tenta assistir, mas Mathieu a segura para proteger seus olhos de tais visões profanas. Ela então faz cócegas nela, mas assim que Mathieu começa a rir, Sasha ataca e quase explode suas cabeças. Momentos depois, eles pedem desculpas por espionar, mas Mathieu imediatamente tenta manipulá-lo, então ele sai para evitar outra sessão de conversa fiada. Enquanto isso, em um navio perto do país, 3 bandidos armados invadem o quarto onde uma garota chamada Kira estava vivendo com um caixão e a empurram para ver o que há dentro. No momento seguinte, uma criatura emerge e os rasga em pedaços enquanto Kira assiste com empolgação. No dia seguinte, Miuri e Onza vão dar as boas-vindas a uma nova estudante de intercâmbio que não é outra senão a psicopata Kira. Mais tarde, naquela manhã no shopping, Miuri fica animada em comprar um monte de roupas para ela, já que vão morar juntas, enquanto Onza tenta esconder o quanto está obcecada pela beleza de Kira. Kira percebe isso e espera Miuri sair antes de pedir a ajuda de Onza com um fecho. No entanto, no momento em que ela abre, Kira usa seus poderes para desligar a fonte de energia e finge que acaba de desmaiar para fazer Onza pensar que está vulnerável. Onza então comete o erro de beijar seu braço, então ela imediatamente convoca a Anastasia para puni-la e promete deixar que ela beije o bom material se admitir ser uma intrometida sem vergonha. Sem pensar 2 vezes, Onza admite ser uma estranha e se inclina para o beijo, mas Kira se afasta e ordena a Anastasia que a levante antes de descobrir seus seios e dizer que ela tem que se tornar sua escrava do amor. Enquanto ela começa a drenar todo o soma de Onza, Sasha se cansa de fazer compras com as garotas e tenta ir embora, mas um homem misterioso chamado Foyle de repente pergunta se elas viram uma garota desaparecida. Após falharem em reconhecê-la, eles perguntam se ele é parente, mas ele afirma ser apenas um bom samaritano antes de partir. Sasha então decide voltar para casa, mas Tomo pede uma última visita à loja da Victoria's Secret porque sua fábrica de leite cresceu novamente. Assim que entram, uma atendente leva apenas Therese e Tom para o provador, já que o tamanho do busto de Mathieu não existe. Sasha então o segue fingindo ser seu guarda-costas, mas Mathieu o derruba e o arrasta para fora da loja para lhes dar privacidade. Isso acaba sendo um erro terrível porque assim que terminam de experimentar as novas capas de enredo, a atendente apaga as luzes deles com um taser.
Quando Sasha e Mathieu voltam, ela lhes diz que as meninas já saíram sozinhas, mas Sasha de repente percebe que ela é a garota desaparecida e nota o cheiro de eletricidade antes de tirar isso de sua mão. Ele então tenta descobrir uma maneira de entrar na câmara secreta escondida no vestiário, mas até então, Tom e Therese já foram capturadas por um grupo de esquisitos planejando filmar suas armas de enredo enquanto as fazem cócegas. Após vários minutos forçando-as a reagir, eles decidem ir além, mas Sasha finalmente invade e derruba todos. No entanto, depois que Therese também derruba o líder, Kira aparece de repente para se juntar à luta, então ele rapidamente agarra Therese para obter um pouco de seu soma. Assim que termina de beber, Kira ataca com suas habilidades de manipulação de cobre, mas Sasha bloqueia com seu ferro e lembra-lhe que o cobre é o elemento mais fraco. No momento seguinte, ela o captura e decide dar a ele uma demonstração ao vivo da importância do cobre, puxando um pouco da eletricidade do shopping e eletrocutando todo o seu corpo. Ela então o prende na parede para um ataque final, mas Mathieu avista a mangueira de incêndio e a encharca com água para impedir que ela o choque novamente. Apesar disso, Kira ainda afirma que seria fácil derrubá-los todos, até que Therese de repente diz para ela parar de agir como vilã. Quando ela solta a Sasha, ele fica chocado e pergunta se ela não é uma dos 12 adeptos, mas ela promete vê-lo novamente em breve, antes de partir com Anastasia. Momentos depois, Miuri retorna ao camarim e pergunta como ela ficou encharcada, então ela começa a fingir inocência novamente, e afirma que foi Sasha que a atacou com água. Enquanto Miuri promete fazê-lo pagar, ela abraça Honza e ordena que ela finja antes de massagear seus glúteos. Logo em seguida, ela se desculpa com Miuri por não poder se mudar com ela, e afirma que seu pai já fez arranjos para um apartamento. No entanto, quando Honza chega em casa horas depois, ela vê Kira no sofá e tenta expulsá-la, apenas para ter sua mente desligada por um aperto rápido em sua ponta do melão. Enquanto Kira lhe dá permissão para beber na sua fonte, Foyle acabou de eliminar o atendente de antes e a adiciona à sua coleção de cartas. Em um sonho alguns dias depois, Therese se lembra do dia em que estava com uma irmã mais velha chamada Wilma, e assistia horrorizada enquanto um quasar chamado Crow de repente revelava seus planos sagrados de se divertir com elas. Horas depois, Yuri a chama para a capela para informá-la de uma nova missão contra um dos adeptos, então ela sai sem saber que é o mesmo Crow, que também acabou de chegar à cidade. Por volta da mesma época, Kira acabou de se cansar de irritar Honza, então ela tem uma ideia e faz com que ela minta para a enfermeira atraente da escola sobre estar doente. Apesar da mentira inteligente, Urura percebe que ela só quer faltar à aula, mas surpreendentemente permite, então Kira espera até ela sair antes de dizer a Honza para se despir para um jogo divertido de quem comete primeiro. Nesse momento, Sasha e as meninas acabaram de entrar na capela, mas Mathieu decide usar o banheiro feminino e acidentalmente entra onde está Therese. Assim que ela sai, Sasha aparece para culpá-la por ser descuidada, e depois que ela se desculpa, Mathieu o repreende por ser tão insensível. Logo depois, ela pergunta sobre o passado de Therese, e Sasha rapidamente a lembra de que ela só existe para lhe dar soma, por isso ele nunca se importou em saber quem ela realmente é. Yuri então explica que ela viveu em um orfanato anos atrás, até o dia em que um grupo de selvagens atacou todas as freiras que cuidavam dela. Enquanto ela se escondia em um armário assistindo a tudo, Crow apareceu e as envenenou com gás cloro. Mas Wilma conseguiu dar a ela uma última palavra de encorajamento antes de dar seu último suspiro. Ao perceberem que isso deve ser o motivo pelo qual ela sempre parece tão fria, as meninas correm para encontrá-la no jardim, mas Tomoe de repente nota o cheiro de um gás estranho. No momento seguinte, Crow a captura e ameaça usar seu gás se não lhe derem as pinturas. Mas Mathieu se recusa e tenta formar um plano com Therese. Infelizmente, o trauma do passado dela torna impossível se mover até que Crow rasga a camisa de Tomoe para tomar sua soma, da mesma forma que fez com Wilma. Isso faz Therese finalmente se concentrar. Mas quando ela tenta atacar, ele a agarra pelo pescoço e decide envenená-la primeiro. Depois que Mathieu de repente joga um saco de cal de jardim que o enfraquece, ela se coloca na frente de Tomoe e Therese para protegê-las do gás. Crow então dispara uma nuvem densa de gás para dominá-las, mas ela é desviada, deixando as garotas em estado de choque enquanto se perguntam como Mathieu conseguiu isso. Quando Sasha finalmente aparece e diz a Therese para decidir se quer ser assombrada por seu passado para sempre, ela se lembra da última coisa que Wilma disse e corre para lhe oferecer o soma. Com seus poderes carregados ao máximo, ele puxa a foice para derrubar Crow, mas ele combina o gás cloro com água para criar um ácido poderoso, que derrete facilmente a foice. Enquanto Sasha lentamente é dominada pelo gás, um escudo de cobre de repente cai na grama. Então Mathieu pega e avança para bloquear o gás. Therese então aproveita a oportunidade para esmagar o rosto de Crow com um chute desagradável antes de Sasha cortá-lo ao meio. Enquanto as garotas comemoram, Sasha vê Kira e percebe que ela estava por trás do escudo, antes de Yuri aparecer e perguntar se ela pode continuar ajudando-os. Horas depois, Therese aparece no dormitório de Mathieu e Tomoe e pergunta se pode se mudar, então eles a recebem de bom grado, já que isso facilitaria para Sasha recarregar com o soma dela.
Vários dias depois, Machio e Tomoe embrenham-se no que parece ser o sonho de fantasia de todo otaku. Mas em vez de se ajudarem a chegar lá, acaba por estarem apenas tentando vestir fantasias de empregada para Miyuri. Depois de encontrar uma que se ajusta aos melões monstruosos de Tomoe, Machio exige saber por que estão sendo vestidas como servas. Então Miyuri lembra do acordo delas e diz que tem de trabalhar até após o lançamento da galeria de joias dela. Apenas alguns dias antes disso, Machio acordou sobre os montes de Tomoe como sempre faz, mas o cheiro incomum vindo da cozinha os deixou extremamente famintos. Então, eles se aprontaram rapidamente e viram que Therese tinha preparado um pequeno banquete para o café da manhã. Enquanto comia, Machio não conseguia parar de pensar no fato de que mais estranhos tentariam atacar Tomoe em breve, então ela correu até a capela para perguntar a Yuri se a pintura sagrada realmente estava desaparecida. Depois de admitir que não fazia ideia de onde estava, ele disse a ela para não se preocupar porque Sasha definitivamente derrotaria todos os adeptos. Mas então ela perguntou se ele realmente poderia ser confiável, já que todos eles são quasares. Yuri então disse a ela que Sasha se classifica como um dos Atos, porque, ao contrário de adeptos como Crow, ele não usa seus poderes para o mal. Apesar disso, Machio ainda sentiu a necessidade de fazer algo sobre a situação atual, então implorou a Miyuri pela chave da vila para poder procurar pistas sobre a localização do quadro verdadeiro. Miyuri recusou-se até mesmo a deixar que ela visse a chave e tentou aproveitar o momento de ser implorada, até que Kira a chantageou emocionalmente para concordar em entregar a chave. No entanto, vendo isso como a oportunidade perfeita para se vingar, ela fez com que aceitasse servir como empregada. De volta à loja, Sasha também acabou de aparecer com sua fantasia, mas quando Miyuri tenta levá-lo ao seu escritório para um trabalho especial, ele recusa e decide ir embora. Felizmente, Tomoe o convence a ficar. Assim, Miyuri continua celebrando sua vingança enquanto Kira provoca Sasha por concordar em se vestir de mulher. Quando ele pergunta por que ela veio, ela diz que ficar em casa era entediante, mas Tomoe descobre o verdadeiro motivo quando vê Hansa amarrado no banheiro. Momentos depois, Miyuri lhes conta sobre um ovo de valor inestimável que deveria ser a principal atração e como eles tiveram que escondê-lo com segurança porque uma empresa russa recentemente começou a ameaçar tomá-lo à força, já que sua família se recusou a vendê-lo. De repente, eles são cercados por um grupo da máfia liderado pelo chefe da empresa rival e um coronel aposentado. Depois de nocautear Sasha, eles amarram todos e exigem o ovo, mas Miyuri dá a má notícia e explica como ele foi cuidadosamente movido para o cofre da família dela. Ao ouvir isso, o coronel se levanta para ir embora, mas o dono da empresa decide se divertir com as garotas e manda seus rapazes começarem a trabalhar enquanto ele filma. Enquanto o primeiro imediatamente começa a massagear as nádegas de Sasha, um verdadeiro gigante tenta devorar o traseiro de Kira, e a expressão horrível no rosto dele a faz sentir um frio ao se lembrar da experiência traumática que a fez odiar toda a humanidade. No entanto, quando Miyuri intervém e se oferece para agradá-los com seu enredo, Kira luta para acreditar no que acabou de ouvir e se pergunta se pessoas boas realmente existem. Miyuri então sobe ao palco e se despe enquanto o chefe da máfia e seus capangas perdem a cabeça com sua beleza. Quando ela tenta tirar sua cobertura felina, Kira pede para se juntar a ela, então eles cortam suas cordas e permitem que ela suba ao palco também. Kira então agradece a Miyuri pelo sacrifício e procede a beber seu soma na frente de todos. Depois que Miyuri desmaia de exaustão, Hansa arremessa o caixão de Anastasia e Kira facilmente destroça todo o grupo da máfia em questão de segundos. O coronel consegue sobreviver e tenta derrubá-la com uma bala especial, mas falha. Então ele explica seu ódio pelos quasares e diz que veio com os outros apenas porque está procurando o quasar de sódio. Ao ouvir isso, Sasha exige saber como ele conhece Phoenix, então o coronel explica como explodiu toda a sua unidade antes de se explodir junto com todo o prédio. Por sorte, Sasha criou um escudo de ferro a tempo de proteger a todos, mas de repente fica cheio de raiva ao se lembrar que Phoenix estava com o quasar de ouro quando ele aplaudiu sua preciosa alga. Dias depois, Machio se lembra do dia em que o pai de Tomoe contou a ela sobre um tesouro especial que ele havia escondido na vila antes de perguntar a Miyuri por que ela tinha que acompanhá-los. Miyuri então afirma que só quer ter a experiência de andar de trem, já que costuma viajar de avião em primeira classe para qualquer lugar. Logo após a viagem de trem, eles começam a caminhar pela floresta para localizar a vila, mas as reclamações constantes de Miyuri sobre o sinal acabam desgastando Machio. Então ela para beber um pouco de água. No momento seguinte, Miyuri é capturada por 3 palhaços sofrendo de alopecia que se chamam os Irmãos Hélio, e exigem saber onde está a pintura sagrada. Depois que um deles agarra os seios de Miyuri, ela pisa no pé dele e corre para trás de Machio, que então tenta bloquear o ataque deles e quase é nocauteado por isso. Ela imediatamente diz a Miyuri para fugir e promete alcançá-la, mas depois que Miyuri sai, ela de repente escorrega e rola pelo penhasco antes de perder a consciência. Os irmãos então decidem se divertir com ela antes de completar a missão, mas o primeiro deles de repente pega fogo, então os outros 2 correm de volta para a floresta. Horas depois, Machio acorda com o rosto de Chad de olhos vermelhos e leva um momento para entender onde está antes de atacá-lo por tentar brincar com seus planos. No entanto, isso apenas faz Lizzie ficar muito mais animada com ela, até que o Tori entra e diz para ele dar um pouco de espaço. Depois de se apresentar e afirmar que a encontrou desmaiada na floresta, ele diz para ela se vestir quando se sentir forte o suficiente e sai para treinar Lizzie.
Quando Mathieu se levanta, ele decide parar de treinar pelo dia, então Lizzie a leva a um rio próximo para pegar água e de repente começa a se despir para tomar banho. Quando Mathieu se recusa a participar, ele rasga suas roupas e promete que ela vai gostar da água, até que ela o interrompe e diz que não pode fazer isso com um cara que acabou de conhecer. Depois de tirar seus calções para mostrar que ela também é uma garota, Lizzie finalmente a convence a brincar na água pelo resto da noite. Como forma de gratidão, Mathieu então decide voltar para a cabana primeiro e preparar o jantar. Mas assim que ela sai, os outros dois irmãos Helion aparecem para enfrentar Lizzie. Ao contrário de Mathieu, ela bloqueia facilmente todos os ataques deles, mas percebe que não tem energia suficiente para dar tudo de si. No momento seguinte, Miuri, que esteve procurando por um bom sinal o tempo todo, sai. Então Lizzie afasta os irmãos com ondas de choque e pede permissão a Miuri antes de beber soma da sua fábrica de leite até desmaiar. Com suas baterias recarregadas, ela invoca a verdadeira forma de sua espada e corta os irmãos como manteiga antes de voltar para casa a tempo para o jantar com Mathieu e o Tori. Pouco depois, Mathieu os agradece por tudo e sai, apenas para encontrar Tomoe e todos os outros do lado de fora da vila. Quando Tomoe pergunta por que ela saiu de repente sem avisar, ela age de forma indiferente e entra para ver o tesouro secreto do pai. No entanto, ao ver que era apenas uma foto das duas de muitos anos atrás, ela desaba nos braços de Tomoe e pede desculpas por não tê-la levado junto. Na escola, na semana seguinte, Uturi aparece na aula como novo professor de história e imediatamente conquista o coração de todas as garotas da escola. Depois das aulas, ele se encontra com Mathieu para explicar a decisão repentina de se mudar, mas ela também perde a concentração com o charme dele e mal ouve uma palavra. Mais tarde naquela noite, ela prepara uma festa de jantar para recebê-lo, juntamente com Lizzie. Mas depois que eles aparecem, Miuri traz Fumika junto e diz que não faz sentido um novo professor ter um jantar privado com seus alunos, enquanto acusa Mathieu de tentar manusear seu sabre de carne de meia-idade. Ela vê Lizzie devorando a comida e a reconhece da briga na floresta. Momentos depois, sua empolgação se transforma em medo quando Lizzie a arrasta para o banheiro para um banho em grupo. Ela também comete o erro de pensar que Lizzie é um cara e teme que vá ser agredida até Lizzie tirar os shorts de menino. Enquanto isso, o Tori acabou de se despedir de Mathieu, mas no caminho para casa ele encontra Yuri, que o elogia por ter vindo até aqui só pela pintura sagrada. Mais tarde naquela noite, Hansa e os dois NPCs de nível 1 de sua gangue eliminam um membro de uma gangue rival que cometeu o erro de entrar em seu território. Mas enquanto os outros dois comemoram, ela se concentra em quando será sua próxima sessão com Kira. No momento seguinte, um quasar chamado Yu aparece e diz que será seu novo mestre antes de nocautear todos e sequestrá-la enquanto Teresa observa. Na manhã seguinte, ele envia a Kira um vídeo da tortura cruel a qual ele tem submetido as ordenhadeiras de Hansa. Então Kira decide lutar por sua preciosa Ho. Enquanto isso, Sasha acabou de encontrar o que parece ser uma carta de amor, então ele a lê enquanto Mathieu diz a Tomoe que não há como ele realmente concordar em ver quem a escreveu. Horas depois, Kira encontra o armazém que Yu tem usado como esconderijo e imediatamente tenta atacá-lo, mas ele queima os fragmentos de cobre de Anastasia em um instante, fazendo Kira perceber que ele controla o oxigênio. Depois de cortar o ar de Hansa, ele a avisa para não dar mais nenhum passo, mas Kira decide ir com tudo e assume o controle de cada item de cobre no armazém antes de avançar. Apesar disso, ele bloqueia todos os ataques com uma poderosa barreira de oxigênio e libera uma explosão perigosa que destrói o corpo de Anastasia e deixa Kira quase inconsciente. Depois de criar uma parede de fogo para torrá-la, Hansa corre para protegê-la, então ele decide transformá-los em costelas de churrasco, mas é interrompido por uma flecha de Teresa. Enquanto ele se distrai com ela, as garotas escapam, mas ele consegue nocautear Teresa e decide fazer com que ela envie uma mensagem para Sasha. Nesse momento, Mathieu e Tomoe acabaram de encontrar um arbusto para espiar porque ele realmente concordou em ver a garota que lhe escreveu uma carta. No entanto, em vez de chamá-la para um encontro, ele ameaça diminuí-la por causa do cartão Quasar que ela acrescentou à carta. No momento seguinte, Aoi corre para os braços dele e implora que ele derrote o irmão dela, Yu. Horas depois, ele permite que ela se junte a eles para jantar, mas depois que ela come uma migalha do rosto dele, Mathieu perde a paciência e pergunta como ele pode permitir facilmente que uma estranha entre na casa. Ao ouvir isso, Aoi tenta sair, mas ele a impede e diz a Mathieu para parar de agir como se a conhecesse antes de dar permissão a Aoi para passar a noite no quarto dele. No momento seguinte, Hansa entra, com Kureia, então eles imediatamente chamam a enfermeira Coxas Grossas para tratá-la. Pouco depois disso, Sasha retorna ao quarto para obter todos os detalhes sobre o irmão de Aoi, e descobre que ele capturou Therese, enquanto Yuri se junta às garotas à mesa de jantar para falar sobre isso. Durante a conversa, Mafuyu nota um pouco de sangue em seu braço e leva-a para o quarto para enfaixá-lo. Mas então Aoi de repente pergunta que tipo de relacionamento ela tem com Sasha. Assim que ela diz que não há nada entre eles, Yu assume o corpo dela e tenta atacar.
Mas Sasha se apressa para bloquear e o persegue na floresta. No armazém, momentos depois, ele liberta Therese das correntes que Yu usou para capturá-la antes de Mateo e Tomoe também aparecerem para animar Aoi com palavras doces. Depois de explicar como se tornar um quasar os forçou a se fundirem em um corpo, Yu libera uma poderosa bola de ar para atacar as garotas. Mas Sasha novamente a bloqueia com sua espada. No entanto, o poder do ataque cria um buraco no chão e ele acaba caindo nele com Mateo. Enquanto isso, Kureha acabou de beber soma dos seios de Hansa e parte com Anastasia para parar Yu. Pouco depois da explosão, Mafuyu acorda e vê que Sasha está fraco demais para se mover. Então ela decide alimentá-lo com soma dos seus seios, já que Therese também está fraca demais para lhe dar qualquer coisa. Quando ele finalmente acorda, ela age como se nada tivesse acontecido. Então ele começa a combinar elementos para modificar sua espada antes de Aoi aparecer para terminar a luta deles. Em vez das habituais bolas de ar, ele manipula o oxigênio para enferrujar o ferro na espada de Sasha. Mas depois que a primeira camada se quebra, ele fica chocado ao ver que a espada ainda está inteira. Então Sasha explica como criou aço inoxidável. Ele então decide cumprir sua promessa a Aoi matando-o. Mas Mafuyu intervém e diz a Aoi para se perdoar por tudo que Yu fez com seu corpo. Assim que ele a agarra, Kureha apunhala-o nas entranhas para enfraquecê-lo, e Sasha rapidamente dá o golpe final, mas logo se arrepende. Então Mafuyu o consola. Algumas noites depois, Fumika tenta usar o banheiro público, mas é subitamente atacada por um maníaco que continua exigindo saber onde está a luz da montanha. Na escola no dia seguinte, Miuri conta às meninas como Fumika mal escapou e decide fazer tudo ao seu alcance para garantir que os tarados como aquele paguem por seus crimes contra as meninas. Para começar, ela as obriga a concordar com uma patrulha noturna pela floresta para encontrá-lo. Então, depois de voltar para o dormitório naquela noite, Mafuyu decide levar Sasha e Therese com ela. Quando Tomoe tenta acompanhá-las, Mafuyu a lembra da febre que geralmente ela tem sempre que vão em missões perigosas e diz para ela cuidar da casa. Quase ao mesmo tempo, Lizzie acaba de pegar sua espada para uma sessão de treinamento noturno. Então o Tori deseja-lhe sorte, mas diz que ela pode encontrar um quasar porque ele pode sentir alguém poderoso vivendo próximo a eles. Pouco depois, Tomoe fica frustrada por ter sido deixada para trás e decide canalizar sua energia para fazer o jantar para que Mafuyu pare de pensar que ela é inútil. Momentos depois, o sujeito estranho da noite anterior encontra o dormitório. Mas ao ver fumaça saindo do prédio, ele corre para dentro e apaga com o casaco antes de chamar Tomoe de estúpida por tentar jogar água em um incêndio de gás. Em vez de agredi-la, Joshua então ajuda a fazer o jantar e desabafa seus traumas enquanto prepara o melhor arroz com ovo que ela já provou. No entanto, enquanto falava sobre seu passado doloroso e como ele precisa cuidar de sua irmã, ele se lembra da missão e exige saber onde está a luz da montanha, já que soa semelhante ao nome de Tomoe. Ela tolamente lhe diz que é o que ele tem procurado, então ele lhe diz para aceitar humildemente sua nova vida como sua escrava. Nesse momento, Sasha acaba de perceber a aura de outro quasar na floresta, então faz Therese mostrar a jarra para que ele possa beber soma antes de todos correrem mais profundamente na floresta para ver quem é. Após vários minutos de busca, ele vê uma bola de raios vindo em sua direção e a bloqueia. Mas depois de liberar outra explosão mortal de energia, Lizzie desaparece na noite porque o Tori proibiu-a de lutar. De volta à cozinha, Joshua perdeu completamente a paciência com a lentidão de Tomoe porque passou os últimos minutos ameaçando esvaziar suas mamárias. Mas ela continua agindo como se não fosse nada demais. Depois que ele entrega um avental para ela se cobrir, ela diz para ele parar de tentar ser um cara mau, porque sabe que ele só quer construir uma boa vida para a irmã. Apesar de se sentir mal por não completar sua missão, ele decide ouvir e se oferece para ajudá-la a fazer o jantar para todos. Mas quando ela se inclina para pegar algo na geladeira, seus bolos o deixam delirante, então ele decide dar uma mordida rápida. Nesse momento, Mafuyu retorna com os outros, então ele sai correndo pela janela e Tomoe imediatamente implora a Sasha para poupá-lo, já que ele nunca fez nada. No início da semana seguinte, uma oficial muito atraente é parada por gêmeas chamadas Eva e Evori, que então pedem direções para a academia de Sasha. Depois que ela explica o caminho que eles têm que seguir, eles de repente pedem para ser punidos e sacam um monte de dispositivos de tortura antes de dizer que podem aguentar qualquer coisa, como qualquer pessoa normal. A oficial atraente recusa e pergunta se eles estão bem da cabeça. Eles ficam chateados com a recusa dela e a mandam para o senhor como punição. Na escola, mais tarde naquela manhã, Hansa tropeça Mafuyu a caminho da aula e começa a insultá-la com Miuri. Então Fumika tenta defendê-la, apenas para ser provocada por ter uma bexiga sensível. Depois que Sasha diz para começarem a agir como adultos, Miuri e Hansa param a sessão de piadas. Então Fumika sai com Mafuyu e se lembra do primeiro dia em que o viu na aula. Enquanto todos os outros ficaram com medo dele, ela o seguiu silenciosamente até o dia em que ele salvou um gato, e percebeu que ele era o príncipe que ela sempre sonhou em aplaudir. Logo após sua viagem ao mundo da fantasia, ela joga alguns lençóis velhos no lixo antes que os gêmeos apareçam e perguntem por direções para a sala de Sasha.
Ela então se oferece para levá-los lá e pergunta se podem esperar enquanto ela faz xixi, mas eles de repente caem de joelhos e pedem por sua Golden Shower. Assim que ela se recusa, eles se preparam para puni-la como a oficial, mas Sasha aparece com Therese, então eles imploram para ele puni-los em vez disso. Após uma sessão intensa e repentina de beijos, eles liberam Mercúrio e tentam cortar Fumika em pedaços pequenos, mas Sasha bloqueia e lança lanças de ferro em seus corpos antes de dizer a Fumika para correr de volta para a aula. Em vez de gritarem de dor, os gêmeos imploram por mais e oferecem seus dispositivos de tortura para que possam sentir a máxima felicidade. Isso o deixa sem palavras, então eles aproveitam a oportunidade para atacar. Mas Kureha bloqueia e diz a ele que são duplicatas enviadas para distrair ele no problema real. Nessa hora, Fumika acabou de voltar para a aula e encontra todos apavorados com uma garota chamada Eva Silver, que aplaudiu o professor para assumir a turma. Quando ela chama Mafuyu para fazer algumas perguntas, Miori interrompe e diz que todas as perguntas precisam passar por ela primeiro. Então Eva decide parar de ser gentil e a joga contra a parede antes de prender toda a turma com sua habilidade de controlar Mercúrio. Enquanto Kureha fica para lutar contra as gêmeas, Sasha e Teresa tentam salvar todos na sala, mas são presas por paredes de moléculas de mercúrio poderosas o suficiente para queimar os ossos instantaneamente. De volta à sala de aula, Eva acabou de colocar Fumika na mesa e diz a todos para observarem cuidadosamente enquanto ela arranca sua tampa do enredo e drena seu soma. Depois que a bexiga de Fumika enche a mesa, Eva tenta mostrar a todos a fonte, mas Mafuyu avança para detê-la e agarra Fumika. No entanto, Fumika de repente decide parar de ser a fraca e puxa a lâmina que Sasha usou para salvar o gato antes de correr direto para Eva, conseguindo cortar seu rosto. Isso faz com que Eva perca o controle, então ela dispara uma teia espiral de mercúrio para despedaçar Fumika. Mas Sasha avança no último momento para bloqueá-la e elogia as garotas por resistirem a ela, enquanto Mafuyu corre para proteger Fumika. Sasha fica irritada com Eva por transformar as gêmeas em seus brinquedos sem mente e decide garantir que ela nunca mais faça isso a ninguém. Depois que ela ganha poder e afirma ser muito mais forte que ele agarra Fumika e bebe o soma dela para desbloquear um novo nível de força, que ele então usa para congelar o mercúrio de Eva. Ao perceber que ficará indefesa contra os ataques dele, ela tenta escapar, mas Teresa a encurrala nos corredores com flechas. Sasha então a empurra pela janela e lança a foice diretamente através do corpo dela antes de queimá-lo até se transformar em uma poça de líquido. À noite, um grupo de agentes federais aparece e inventa uma história sobre como Sasha é na verdade um membro das forças especiais russas. Forças para esconder o que realmente está acontecendo dos alunos regulares. No entanto, depois que ele entra na sala de aula no dia seguinte, todos o cercam e começam a fazer um monte de perguntas. Até que Hansa lembra a eles que ele provavelmente é o que está atraindo todos os caras maus, enquanto todos começam a reconsiderar serem seus fãs. Fumika enfrenta Hansa e se recusa a aceitar seu desrespeito por mais tempo antes de se juntar ao resto da turma para fazer perguntas a Sasha sobre sua vida como agente especial. Algumas horas após a escola, Mafuyu termina de fazer compras e decide preparar seu prato favorito para o jantar, já que não o tinha há algum tempo. Mas ela é subitamente atacada por um quasar misterioso. Pouco depois disso, Sasha e Tomo se cansam de esperar por ela e tentam se distrair com uma conversa aleatória. Mas então Teresa entra apressada vestindo as roupas de Mafuyu e diz que ela foi sequestrada. Usando as direções deixadas em um cartão com suas roupas, eles localizam um galpão abandonado e encontram Mafuyu amarrada a uma árvore de mercúrio por Eva e um dos gêmeos. Teresa imediatamente tenta atacar, mas Eva ameaça cortar a cabeça de Mafuyu se eles se moverem. Então eles permanecem imóveis até que ela os enrole em teias de mercúrio e corte todas as principais veias. Nesse momento, Kureha aparece e se questiona como um dos gêmeos sobreviveu, já que ela os eliminou. Então, Eva explica que na verdade todos são clones criados com seu DNA. Ela revela ainda que usa partes deles para se manter viva e jovem, o que a ajudou a sobreviver às chamas de Sasha. Mas Kureha se cansa de ouvir e lança um ataque. O clone então decide esfaquear Mafuyu, mas ela de repente é incendiada e derrete antes que Kureha liberte Mafuyu. Enquanto Kureha continua segurando Eva, Mafuyu corre até Sasha e alimenta-o com soma até ele recuperar forças suficientes para se levantar. Diferente da explosão habitual de energia que recebe ao beber soma comum, ele de repente ganha a habilidade de manipular o ferro no sangue e cria uma espada de sangue que corta facilmente o mercúrio aprimorado de Eva. Assim que Kureha a captura, ela tenta negociar, mas Sasha salta no ar e a corta ao meio antes de desmaiar de exaustão e perda de sangue. Em uma fonte termal alguns dias depois, as garotas se revezam brincando umas com as outras como em todos os outros dias. Mas ao contrário da degeneração usual a que todos estamos acostumados neste ponto, as coisas mudam quando Sasha começa a implorar para ir embora porque não se sente seguro perto de tantos esquisitos cultos. Aparentemente, a perda de sangue após sua luta com Eva lhe causou amnésia, e Kureha usou isso como uma oportunidade para fazê-lo acreditar que na verdade é uma garota que foi transformada em garoto por uma bruxa má. Enquanto Urara continua a lutar para tirar a toalha dele, Mafuyu e os outros se perguntam se fizeram a coisa certa ao deixar as mentiras de Kureha durarem tanto tempo.
No refeitório mais tarde naquela noite, Mafuyu e Tomo explicam como escolheram intencionalmente refeições ricas em ferro para ver se isso ajudaria ele a voltar ao normal. Mas Hansa de repente fica irritada e diz que cobre também é um elemento importante antes de arrancar suas faixas de melão. A demonstração brega quase faz Kureha fugir de vergonha, mas ela se controla e promete puni-la após o jantar. Enquanto todos continuam a comer, Sasha ainda está preocupado com seu estado atual, então Fumiko assegura que tudo ficará bem. No entanto, quando ele de repente pergunta se ela também foi amaldiçoada, já que seus melões parecem os mesmos que os dele, ela fica traumatizada e se esconde em um canto enquanto Mafuyu o repreende por ser indiferente. Assim que terminam de comer, Kureha leva Hansa para uma sala secreta para o castigo que prometeu. Mas assim que ela chega na melhor parte, aparece uma gigante cheia de trama chamada Nekoma e ordena que todos voltem para o banho. Uma vez que todos estão de volta na água, ela se apresenta devidamente e explica seu objetivo de curar a amnésia de Sasha antes de realizar um exame físico em seus melões, para garantir que tenham soma suficiente. Depois de mandar Fumiko embora por causa de seus bens vazios, ela faz todos rodearem Sasha para que ele possa dar um gole de todos eles, e com sorte, ganhar energia suficiente para lembrar quem realmente é. Infelizmente, o plano desmorona quando ele fica sobrecarregado com suas ordenhadoras e acidentalmente manipula todo o ferro próximo para inundar a estalagem inteira. Semanas depois, ele é emboscado por um grupo de esquisitos a caminho de casa da escola e implora para que o deixem ir. Mas eles recusam até que Miori aparece em um traje de super-herói que parece um monte de roupas de doação amarradas juntas. Por algum motivo, Sasha não a reconhece através do disfarce inútil e observa enquanto ela ordena que os bandidos parem. Mas eles decidem brincar com ela, então o primeiro cara pega um melão para ver como eles são. Depois de lançá-lo no espaço, ela dispara raios de plasma de ambos os melões e deseja sorte a Sasha antes de partir. No dormitório, mais tarde naquela noite, Mafuyu e Tomo notam que ele não tem mais medo de freiras e acham que ele pode finalmente melhorar, até que Therese aparece e diz que é provavelmente por causa de Miyuri, que agora se tornou uma heroína famosa, conhecida como Lelishiman. Na tarde seguinte, ela salva o dia como de costume, mas enquanto tira seu disfarce patético momentos depois, recebe uma visita surpresa de Hansa, que também está vestida como a garota gato daquele vídeo do Hub que você assistiu na noite passada. Apesar de ter dois olhos perfeitamente funcionais, ela não percebe que é na verdade Hansa, e cai nas suas mentiras quando afirma ser também uma super-heroína à procura de uma parceira. Depois que Miyuri concorda em lutar pela justiça com ela, Hansa afirma que ela precisa de treino extra, e convoca ninguém menos que Kiria, que também está vestida pior do que uma empregada do Hooters. Poucos dias antes disso, Kiria estava forçando Hansa a procurar um certo item na floresta, quando Yuri apareceu para dizer a ela que um elemento poderoso usado por eles havia sumido. Este era o elemento que alimentava os brincos de Anastasia e Sasha. Então Kiria sabia o quão importante era, e disse que estava realmente procurando por ele o dia todo. Mas ele disse a ela, concentre-se em recuperá-lo, porque eles já o tinham encontrado no braço de Miyuri. Ao perceber que não pode simplesmente arrancá-lo, Kiria decide drená-lo, forçando Miyuri a suportar uma tortura interminável disfarçada de treinamento de super-herói. Depois que ela finalmente fica forte o suficiente para substituir a Mulher Maravilha da DC, Sasha a rastreia e implora para se tornar sua ajudante, apenas para ser derrotada por um exército de robôs dias depois. Enquanto Tomo e Mafuyu derramam lágrimas por ele, Hansa volta para ver Miyuri novamente. Mas desta vez, ela a desafia para um duelo para decidir quem é a verdadeira heroína. No início, Miyuri recusa, mas após uma série de golpes corporais pesados, ela decide atender ao desejo de Hansa, e acaba derrotando-a apenas algumas horas depois. No entanto, Hansa de repente revela que fez tudo isso para garantir que estava pronta para enfrentar o chefe final, que é ninguém menos que Mestre Kiria. No momento em que Miyuri chega à sala do trono, Kiria vê que a insígnia do elemento já está se desgastando, e larga o traje para explicar que estavam apenas encenando para tirá-la. Mas Miyuri esquece a diferença entre realidade e ilusão, e a lança para a alta atmosfera. No momento seguinte, ela perde a consciência de exaustão e eventualmente acorda amarrada a um altar por um estranho chamado Shade-Osaku. Sem nenhum aviso, ele pinta os canhões dela com um líquido misterioso, e espera até que o emblema do elemento desapareça antes de admitir que ele apenas a amarrou para o seu prazer. Quando ele tenta desfrutar dos bolos dela, Hansa aparece para detê-lo, mas uma garota chamada Mutsumi, de repente o nocauteia, e passa alguns minutos danificando seu corpo antes de arrastá-lo para fora. Várias noites depois, a amnésia de Sasha piora ainda mais enquanto ele se acostuma com sua nova identidade como uma garota presa no corpo de um cara, e faz as meninas lerem histórias para ele dormir, com os seios delas como travesseiro. Depois de lerem incontáveis livros para ele, Mafuyu e Tomo finalmente escapam do quarto dele e chamam Yuri para o dormitório para perguntar se há uma cura para a condição dele. Mas Yuri afirma que a única opção é mantê-lo sob vigilância, já que ele é o primeiro Quasar a passar por isso. Mais tarde naquela noite, ele tem um sonho que o lembra do dia em que Olea foi assassinada e sai furtivamente de casa para passear pela cidade. Enquanto isso, Lizzie tenta oferecer chá a Lutori, mas ele recusa e diz para ela sair, fazendo-a sentir-se mal por morar com ele pela primeira vez. Logo depois, o olhar excessivo de espectadores estranhos faz Sasha se sentir estressado,
então ele tenta correr de volta, mas acaba esbarrando em uma cosplayer chamada Monona, que imediatamente se apaixona por sua aparência. Quando ela começa a implorar para que ele a siga e tenta arrastá-lo, Lizzie a ataca e o segura em seus braços para garantir que ele está bem. Mas ver duas belezas de aparência inocente faz Monona perder o contato com a realidade, então ela começa a implorar para que pelo menos ouçam sua proposta, até que eles relutantemente concordam. Apenas alguns minutos depois, eles acabam em um evento de cosplay e se tornam instantaneamente celebridades, enquanto todos na plateia ficam maravilhados com o quão bem eles parecem. Enquanto isso, Mafuyu, Tomo e Teresia revistam as ruas à procura dele e acabam se separando para cobrir mais área. Horas depois, Sasha e as meninas encontram um bar para relaxar após o show, mas depois de falarem sobre como ser cosplayer a ajudou a aprender o verdadeiro significado de liberdade, Monona pergunta se elas estão prontas para se tornarem adultas de verdade. A essa altura, Tomo e Teresia, que acabaram de entrar em um beco vazio, decidem olhar mais a fundo caso ele tenha desmaiado perto de uma lixeira, apenas para serem emboscadas por um cara misterioso em um manto. Enquanto isso, Monona já começou a revelar seus planos para Sasha e Lizzie em um quarto de hotel. Mas assim que tentam se ocupar, uma chuva de balas de chumbo atravessa a janela e quase os envia para junto do Senhor. Depois de usar a cama como escudo, Lizzie percebe que estão sendo atacados pelo quasar de chumbo, e implora permissão a Monona antes de beber soma de seus jarros. Ela então faz Sasha prometer manter o que acontecia entre eles em segredo antes de sacar sua espada. Enquanto luta para bloquear as balas, Sasha lentamente recupera suas memórias até que uma das balas reabre sua cicatriz. No momento seguinte, ele entra para proteger Lizzie e se assusta com a roupa de cosplay antes de absorver a maioria das balas do quasar de chumbo e dispará-las de volta contra ele. Depois de manipular todo o ferro ao seu redor para perfurar a coluna do quasar, ele se volta para lutar com Lizzie, já que ela também é um quasar. Mas Mafuyu aparece a tempo de impedi-los. Enquanto ela se esforça para convencê-los, o quasar de chumbo se arrasta até a borda para dar um tiro final. Mas Luthor ilumina-o, antes de lhes dizer que capturou Tomo e Teresia. Logo depois, Lizzie retorna para vê-lo e pergunta por que ele está atacando as únicas pessoas com quem ela conseguiu fazer amizade. Mas Luthor diz para ela parar de fazer perguntas e se concentrar em pegar o soma de Teresia. Lizzie então se lembra de como ele queimou toda a sua aldeia e decidiu criá-la porque ela foi corajosa o suficiente para confrontá-lo. Enquanto ela drena toda a soma das jarras de Teresia, Sasha e Mafuyu interrogam Yuri porque ele sempre soube que Luthor era o quasar de sódio e manteve-se em silêncio sobre isso. Depois que Yuri explica que estavam observando cada movimento dele para formar um plano infalível, Kiria diz a Sasha para esquecer lutar com ele porque ele está entre os quasares mais fortes que já existiram. Ao ouvir isso, ele corre para seu quarto para pensar e Mafuyu o segue para se certificar de que ele está bem. Então ele decide explicar de onde vem seu ódio. Anos atrás seus pais o venderam por dinheiro e ele acabou em uma instalação de pesquisa de Atos usada para realizar experimentos em outras pessoas abandonadas na esperança de criar a nova geração de quasas. Durante aqueles dias sombrios, a única esperança que ele tinha era Olga, uma atendente que cuidava dele e sempre o fazia se sentir melhor com seus enormes jarrões. No entanto, sua vida já miserável tomou um rumo horrível no dia em que o Quasar Dourado a matou enquanto Luthor e outro Quasar assistiam. Ver o sangue dela espalhado pelo chão desencadeou a primeira ativação de seus poderes, mas Luthor assumiu o controle de seu corpo manipulando o sódio e o manteve congelado o tempo suficiente para o Quasar Dourado esculpir suas cicatrizes. Depois de ouvir tudo isso, Mafuyu tenta convencê-lo a não fazer algo precipitado. Mas ele corre para salvar Tomo, então ela o impede na porta e diz que precisa ir junto para oferecer apoio extra. Ele então lhe diz que uma espada de madeira não fará absolutamente nada contra Luthor, mas ela ainda insiste em ir com ele até que ele tira as luvas para mostrar a ela as cicatrizes que ele obteve ao tentar encontrar o corpo de Olga na neve. Isso a faz aceitar a verdade sobre o quão perigosa a luta será. Mas, em vez de voltar para dentro, ela se oferece para apoiá-lo mostrando seus seios. Como Teresa se tornou a marionete de Utori, ele decide beber o soma dela em vez disso, e toma até a última gota antes de começarem a ir para o lugar de Utori. Nesse momento, ele sente a aura de Sasha se aproximando e envia Lizzie para lutar contra ele, antes que Fully apareça e convoque os duplicados de cada membro dos adeptos que Sasha já derrotou. Depois de prometer fazer o Tori pagar por traí-los, ele envia os fantoches para atacar, mas o Tori os derrota facilmente e pede um oponente mais forte. Enquanto isso, Sasha encurralou Lizzie em um canto, deixando-a confusa, pois ela nunca esperou que ele ficasse tão forte em tão pouco tempo. Quando ele tenta acabar com ela, Teresa intervém para pará-lo, mas ele decide atacá-la também, mesmo que ela não esteja no controle. De volta à mansão de Utori, Mateo acabou de entrar, e quando ela pergunta por que ele está indo tão longe para traí-la, ele explica que há um certo poder em Tomoe poderoso o suficiente para ameaçar toda a existência da humanidade. Assim que ele diz que a única opção é matá-la, ela se levanta e começa a falar com um sotaque estranho. Então Mateo tenta descobrir o que está errado. Fully então a chama de estúpida por ser desrespeitosa e diz que o corpo de Tomoe foi possuído pelo Gold Quasar antes de tentar beijar seus pés. Depois de chutá-lo para longe e chamá-lo de estúpido por pensar que um cachorro inútil como ele é digno de tocá-la,
Ela recupera a Sonopla Dourada e bebe diretamente de suas próprias jarras. Quando Mateo tenta detê-la, Utori a segura e explica quão poderoso é o Quasar Dourado. Mas ele de repente deixa Tomoe recobrar a consciência, então Mateo corre para alcançá-la. No entanto, o Quasar Dourado aproveita a oportunidade para capturá-la também e revela seu plano de fazer com que ambos o sirvam, antes de dizer a Utori para esquecer de impedi-lo. Depois de admitir que planejava aprisionar a alma dele para sempre ao eliminar Tomoe, ele afirma que isso ainda é possível. Mas o Gold Quasar e Full explicam como tem preparado Sasha para se tornar o sacrifício supremo, enviando todos aqueles Quasars do mal contra ele. Eles explicam ainda que bater em Lizzie e Teresa desbloqueará o nível final de seu poder necessário para torná-lo o sacrifício perfeito. Mas a previsão deles falha porque Sasha consegue impedir-se de eliminar Teresa. Depois que ele a carrega nos braços e se desculpa por ser fraco demais para fazer o que era necessário, ela diz a ele para focar em salvar as garotas, então ele decide enfrentar Yutori. Nesse momento, o Gold Quasar sente que ele está se aproximando e permite que Tomoe recupere a consciência, para que ela possa assistir à luta. Enquanto ela rapidamente tenta libertar Mafuyu, Sasha entra e imediatamente começa a atacar Yutori. Mas ele desvia de tudo facilmente antes de cortá-lo com uma teia de sódio mortal. Sasha ainda mantém energia suficiente para revidar, mas Yutori continua a superá-lo enquanto explica que ele precisa acessar sua verdadeira fonte de força para vencer. Depois de jogá-lo contra a parede, Yutori lembra-lhe que ele só se sentiu poderoso quando estava tentando proteger alguém de quem gostava. Mas Sasha ainda luta para entender até ver a espada de madeira de Mafuyu. Yutori então decide dar-lhe um último teste ao tentar explodi-lo, mas desta vez Sasha bloqueia e desbloqueia um novo nível perigoso que lhe dá a habilidade de criar uma espada de sangue. Ao ver isso, Yutori se carrega e libera seu mais poderoso fênix flamejante para derrotá-lo. Mas ele corta tudo ao meio antes de desferir um golpe fatal que faz Yutori cair de joelhos. Nesse momento, Lizzie entra e tenta atacar Sasha, então Yutori a segura e usa a última gota de força que lhe resta para se desculpar por envolvê-la em uma vida tão perigosa. Depois que ele desmorona, Lizzie tenta desesperadamente acordá-lo, mas Sasha vê o teto prestes a desabar e a puxa antes que ele caia sobre ele. Quando o Quasar Dourado de repente recupera o controle do corpo de Mafuyu e começa a rir, Sasha vê a manopla e lembra da morte de Out antes de perguntar se é realmente ele. Ele então diz a Sasha para não se incomodar em pensar em vingança porque ele ainda é muito fraco para salvar suas garotas. Mas enquanto ele tenta obter a espada sagrada escondida em um ovo dourado, Kiria começa a disparar balas de cobre contra o prédio para detê-lo. Sasha então aproveita essa oportunidade para atacar, e depois de ele ser lançado longe, Lizzie rapidamente avança para libertar Mafuyu. No entanto, em vez de fugir, ela agarra Tomoe e implora para ela voltar até que o Gold Quasar perca o controle de sua consciência. Foel percebe isso e teme que eles possam conseguir parar o Gold Quasar. Então ele cria um portal com uma de suas cartas e puxa Tomoe para dentro dele. Na noite seguinte, Mafuyu serve o jantar para Sasha e Yuri, antes de falar sobre como Tomoe sempre a ajudava na cozinha. Depois que Yuri os lembra de que o Gold Quasar continuará a residir no corpo dela mesmo que consigam trazê-la de volta, Sasha promete salvá-la não importa o que aconteça, fazendo com que Mafuyu se sinta um pouco otimista. Na aula do dia seguinte, um novo professor chamado Tanner apresenta à classe os mais recentes alunos transferidos, Mutsumi e Tasuku. Enquanto todos os outros ficam impressionados com a aparência deles, Sasha se torna desconfiado porque ele tem uma história com Mutsumi. Horas depois, ele finalmente a encontra do lado de fora e exige saber por que ela voltou de repente. Mas ela evita suas perguntas e agarra o braço dele para lembrá-lo de como seus seios costumavam ser. Nesse momento, Mafuyu aparece e fica curiosa sobre quem ela é. Então Tasuku explica que ela foi a primeira cujas tetas ele mamou como um quasar. Sasha imediatamente tenta desconsiderar como se não significasse nada, mas então Tasuku de repente pergunta a Mafuyu se ele também pode beber o soma dela. O pedido descarado a pega de surpresa, então ela tenta encontrar uma maneira respeitosa de recusar até que Mutsumi o lança para longe com um gancho ascendente e se desculpa por não conseguir controlá-lo. No momento seguinte, a presidente do conselho estudantil, Yumei, aparece com um taco de lacrosse e quebra o criador de bebês dele como punição, antes de explicar as regras contra comportamentos assustadores. Depois de dizer a Mutsumi para manter o cachorro dela sob controle e sair, Tanner tenta brincar sobre isso, mas Sasha imediatamente diz para ele continuar sendo um NPC inútil. Mafuyu então diz para ele ser respeitoso, já que ele é o novo professor deles, mas Tanner age como se não tivesse problema com isso. Enquanto Sasha tenta descobrir por que Mutsumi de repente entrou na academia, Yumei acaba de entrar no banheiro feminino para um rápido banho, mas um par de mãos de repente atravessa a parede e a agarra. Momentos depois, Sasha a vê correndo e se apressa para ajudar antes que uma das mãos apareça através de sua barriga. Ao ver isso, ele percebe que alguém acabou de se apossar de um circuito elemental e rapidamente bloqueia todos os ataques antes de criar uma espada a partir da cerca para lutar. Depois de desviar da maioria dos ataques, ele toma um momento para se concentrar nas ondas de energia da mão e consegue dar um golpe extremamente danoso. No momento em que ouve alguém gritar, ele corre para o telhado e vê que era apenas uma pessoa normal que conseguiu pegar o circuito elemental.
No entanto, quando Tasuku aparece de repente e o elogia por ter descoberto, Sasha pergunta se foi ele quem o fez, mas ele sugere pular a conversa fiada para que possam descobrir quem é o melhor controlador de ferro. Enquanto isso, Mutsumi acaba de entrar na enfermaria para contar à enfermeira bolsas de leite sobre o ataque de Yumei, então ela diz a Matthew para guardar a conversa para depois e sai correndo. Mafuyu também tenta descobrir o que aconteceu, mas Mutsumi a distrai falando sobre Sasha antes de nocauteá-la de repente. Minutos depois, ela acorda amarrada a uma das camas e pede para ser solta. Mas então Mutsumi diz que tem uma queda por garotas como ela, e começa a se entregar a atividades ímpias até que Mafuyu chama por Sasha e solta uma explosão de energia que o atinge no telhado. Ele então tenta ir ver por que ela chamou, mas Tasuku fica sério e lembra que eles têm uma luta para terminar. Por volta do mesmo tempo, Tomoe acorda em uma instalação de pesquisa e vê uma cientista chamada Gita, que então começa a conduzir uma investigação bizarra sobre seu enredo até que sua soma reage com o equipamento do laboratório. Depois de quase explodir todo o andar, Tomoe desmaia novamente. Então Gita tenta retomar os testes, apenas para ser interrompida por Gregory, o quasar dourado que possuía o corpo de Tomoe. Ele então a avisa contra usar o corpo de Tomoe para qualquer coisa profana e pede um pouco de espaço antes de tirar um cochilo. De volta à academia, Sasha acabou de aquecer todos os tubos de Tasuku e finalmente o derruba porque, ao contrário dos quasares de ferro comuns, Tasuku só pode controlá-los através do magnetismo. Depois de elogiá-lo por conseguir descobrir, Tasuku explica que ele e Mutsumi estão, na verdade, trabalhando juntos para proteger o Japão de ameaças relacionadas aos quasares. Ele explica que eles se interessaram por ele porque está ligado a uma espada poderosa chamada Espada de Maria. Mas Sasha se cansa da conversa dele e sai correndo para ajudar Mafuyu. Ao chegar na sala, ele vê o circuito da Espada de Maria no braço dela e imediatamente manda Mutsumi sair. Mas ela o avisa para ficar de olho nela, pois inimigos poderosos definitivamente vão se interessar por seus poderes. Mais tarde naquela noite, Tomo acorda com Gita realizando mais experimentos em seus jarros, mas desta vez, Joshua entra de repente e a afasta antes de se desculpar por não ter vindo cuidar dela antes. Depois de lembrar quem ele é, ela pergunta se ele pode ajudá-la a sair, mas ele se recusa e diz para ela não se preocupar com nada, porque ninguém vai sequer pensar em machucá-la enquanto a alma de Gregory estiver em seu corpo. Em um sonho no dia seguinte, ela se reúne com Matthew, mas recebe um presente de boas-vindas estranho antes de acordar e ver que é na verdade um cachorro brincando com ela. Nesse momento, uma garota chamada Asta entra correndo para pegar o cachorro, mas ele escapa e faz com que ela tropece no processo. Depois que Tomo se apresenta e se oferece para ajudá-la a encontrá-lo, elas passam a maior parte da manhã andando pela propriedade e acabam compartilhando muito sobre si mesmas. Em algum momento, Asta revela seu sonho de viajar para algum lugar novo, porque passou toda a sua vida na propriedade. Então, Tomo oferece-se para lhe dar um tour pelo Japão com Matthew, mas diz que seria impossível já que não há como escapar da propriedade. Asta então de repente se lembra de um jeito de sair, e a leva até a torre de vigia mais alta para lhe mostrar um ponto na praia, onde os barcos costumam atracar. Ao tentar apontar, ela escorrega, então Tomo rapidamente a puxa de volta para dentro e promete ajudá-la para realizar seus sonhos, não importa o que aconteça. Isso faz com que Asta fique animada, então ela abraça Tomo, mas o peso dos seus corpos faz a parede atrás de Tomo se romper. Felizmente, um homem chamado Dukan os salva. Mas alguns minutos depois, ele chama Gita para perguntar por que Joshua não estava cuidando dela. Quando ela tenta explicar, um outro cara chamado George diz a Dukan para não se incomodar em fazer perguntas porque toda a família deles não vale nada. Isso faz Gita ficar irritada, então ela o desafia para uma luta, e de alguma forma consegue derrubá-lo com um único ataque, o que surpreende todos, já que Gita sempre foi a mais fraca. Depois que todos percebem que deve ser porque ela bebeu um pouco do soma de Tomo, um poderoso quasar chamado Wang intervém, e decide punir Gita por começar uma briga, mas Joshua rapidamente corre para defendê-la. Wang facilmente o afasta para retomar a punição de Gita. Mas quando Tomo intervém, ele para e pede gentilmente que ela saia do caminho, já que não podem causar nenhum dano ao corpo dela. No entanto, ela se recusa a mover um músculo, então Asta diz a todos para pararem, e eles imediatamente obedecem, o que surpreende Tomo até que expliquem que ela é a donzela produtora de soma mais poderosa. Dias depois, Matthew vê Sasha na sala de computadores trabalhando em pistas e pergunta se ela pode ajudar com a potência do circuito. Mas ele diz pra ela nem pensar nisso porque ela é muito inexperiente. Então, ela diz pra ele ao menos descansar um pouco porque tem trabalhado incansavelmente nos últimos dias. Mas ele afirma estar perfeitamente bem com apenas alguns minutos de sono. No momento seguinte, ele desmaia de exaustão, então ela o cobre antes de sair para encontrar mais da pesquisa de Yutori. Enquanto isso, Urara acabou de entrar no chuveiro em sua casa e decide que finalmente é hora de revelar quem ela realmente é para Sasha. Na aula na manhã seguinte, Miuri anuncia o aniversário de Kiria para todos e os convida para uma festa que ela está organizando para comemorar. Enquanto ela pessoalmente vai até Matthew para entregar um convite, Sasha aparece e ignora completamente Tanner, como de costume, antes de ir direto para o escritório de Urara e exigir saber como ela o convocou com o carimbo Quasar Ultra Secreto.
Ela então tenta explicar sua conexão com o pai de Tomo e Yuturi, mas de repente ele pega um melão e pergunta se ela trabalha com o Quasar Dourado. Para provar que ela é uma das mocinhas, ela deixa que ele beba seu soma, e depois de se recompor, ela mostra a ele um livro especial do pai de Tomo e explica como todos trabalham juntos em segredo antes de seu desaparecimento repentino meses atrás. Horas depois, Hansa ajuda Kiria a se vestir para sua festa antes de sair e fica sem acreditar ao ver que quase todos na escola apareceram para celebrar seu dia. Depois que seus colegas de classe lhe entregam uma coroa, Miyuri chama todos para um brinde, mas uma fera selvagem de repente invade a festa. Enquanto Machio ajuda todos os civis a evacuarem, Miyuri observa a fera de perto para tentar descobrir o que ela quer, mas logo se arrepende disso quando a criatura a agarra e força-a a beber seu soma. No entanto, após olhar mais de perto, ela percebe que é na verdade Lizzie, e é jogada de lado como uma boneca de pano antes de Kiria decidir atacar. Ela rapidamente pega a soma de Hansa e envia a Anastasia contra Lizzie, mas ela facilmente derruba o androide culto e quase quebra o braço de Kiria também. Quando Anastasia tenta atacar novamente, Lizzie a rasga em pedaços e cria uma enorme rachadura no chão para separar Kiria de Hansa. Ela então tenta enviar Kiria para o outro lado, mas Sasha interrompe o ataque e pergunta a Kiria quando ela ficou tão fraca. Depois de derrubar Lizzie e forçá-la a voltar, ele se aproxima de Kiria para dizer que a coroa de aniversário fica bem nela, mas ela fica irritada e começa a voltar para casa, apenas para encontrar Tanner esperando à beira da piscina. Inicialmente, ela tenta ignorá-lo até que ele afirma ser o responsável pela transformação de Lizzie e se apresenta novamente como um famoso terrorista conhecido como o sacerdote criador de brasões. Ele então oferece torná-la uma verdadeira rainha, logo antes de Gregory aparecer para recebê-la em suas fileiras. Mais tarde naquela noite, Hansa tenta fazê-la sentir-se melhor com uma roupa especial de cosplay, mas Kiria a ignora completamente e vai para a cama. Enquanto isso, Sasha e Machio acabam de encontrar uma estante secreta com a ajuda do livro que Urara lhes deu, e enquanto olham os documentos nela, encontram uma foto mostrando que um lago próximo à academia é a chave para tudo. Algumas horas depois, Gita e os outros quasares da equipe de Gregory completam um intenso ritual de consumo de soma antes que ele retome o controle do corpo de Tomo para dar-lhes instruções. No dia seguinte, Sasha leva Machio para o centro do lago com ele e diz para ela esperar antes de mergulhar em busca de respostas. Enquanto isso, Wang acabou de se encontrar com Tanner e George para discutir os termos de sua aliança temporária, mas os irmãos continuam perguntando pelos outros, então ele diz para não se preocuparem porque todos estarão por perto a tempo de completar a missão. Naquela época, Gita acabou de guiar uma garota chamada Milk para a cidade, e se preocupa que toda a atenção que estão recebendo possa deixá-la insegura, mas ela mal percebe e corre para uma confeitaria, então Gita segue Wong. Mutsumi e Toshiko mantêm um olhar atento sobre eles. Pouco depois disso, Machio acaba em um sonho onde um clone usa tentáculos para agarrar seus enredos. Mas depois de minutos lutando para se libertar, ela acorda no barco e vê Sasha olhando enquanto ela segura agressivamente seus próprios seios. Mais tarde naquele dia, ela faz chá para ele e sai para comprar mantimentos. Mas depois de ver Hansa em um balanço aleatório, ela para descobrir o que aconteceu. Hansa então explica como Kiria de repente saiu do apartamento sem ao menos um aviso, e passa a revelar seu traje de cosplay suspeito para que Machio possa dizer por que Kiria o ignorou casualmente. Mas Machio de repente avista Tomoe e sai correndo. Depois de conseguir pará-la na floresta, ela tenta perguntar como ela se libertou. Mas então Tanner desliga o disfarce e usa suas habilidades de teletransporte para sequestrá-la. Nessa altura, Tasuku e Mutsumi acabaram de impedir Dita e Milt em um canteiro de obras, e prometem bater neles até que voltem para onde vieram, depois de também zombarem deles por não terem sinal de melões maduros no peito. Tasuku tenta usar todo o ferro no local a seu favor, mas ainda acaba com hematomas por todo o corpo devido à habilidade de Dita em manipular diamantes. Percebendo a diferença de força, ele diz a Mutsumi para se concentrar em Milk, já que ela parece um alvo mais fácil, mas isso também acaba sendo um erro, já que Milt a derruba facilmente num instante. Mais tarde, eles acabam no escritório de Urara. E enquanto ela os trata, Yuri se encontra com Sasha para explicar todas as condições que devem ser cumpridas antes que o santuário secreto no lago apareça. Assim que percebem que a lua cheia que acontece em algumas horas é a última peça do quebra-cabeça, Hansa aparece para contar sobre o sequestro de Machio. Horas depois, ela acorda dentro de uma rocha e pede para ser libertada. Mas Tanner e os outros dizem para ela esquecer de implorar, porque o circuito em seu braço é uma parte importante do ritual. Nesse momento, Sasha aparece para salvá-la, mas quando ele tenta atacar, Kiria se revela e ameaça cortar Machio em incontáveis pedaços se ele der mais um passo. Ao ver isso, Machio pergunta como ela pôde traí-los tão facilmente, e depois que ela afirma que finalmente é hora de conseguir uma coroa de verdade, a lua cheia aparece e ativa o circuito no braço de Machio. Após o santuário aparecer, os jarros de Machio incham até que sua cobertura se rasgue. Então, Kiria força Sasha a assistir enquanto ela toma o primeiro gole e fica intoxicada pelo nível de poder no soma de Machio.
Cada outra garota produtora de soma que encontraram nota uma rápida diminuição nas jarras e percebe que o circuito elemental está acumulando soma de todo o mundo para transformar Mathieu na reserva de poder suprema para Quasares. No momento seguinte, toda a água do lago forma um escudo poderoso ao redor do santuário. Então Tanner cria um portal e sai com Kiria e Mathieu para se aproximarem, enquanto Dita e Milt ficam para trás para deter Sasha. Enquanto se prepara para enfrentá-los, Mutsumi e Tasuku aparecem para ajudar. Então ele foge, mas é novamente interrompido por Wang. Ele imediatamente tenta atacar, mas Wang contra-ataca com sua habilidade de manipular vidro, causando vários cortes no corpo de Sasha. Por sorte, Lizzie também aparece para ajudar, então ele corre para alcançar Tanner, que acabou de perceber que eles não podem simplesmente atravessar a barreira de água. Quando Sasha finalmente os alcança, os dois irmãos combinam suas habilidades para detê-lo, mas ele se recusa a recuar. Então Tanner desenha um portal em Mathieu para extrair sua soma como uma fonte de água transbordante. Depois que ambos bebem o máximo possível, Tanner cai de joelhos e começa a lamber a mão de Kiria até Hansa chutá-lo para longe e esbofeteá-la por tolerar tal lambança patética. Quando Tanner se levanta e diz a Kiria para não amá-la pelo tapa desrespeitoso, ela aceita facilmente sua sugestão, fazendo com que Hansa quase mije nas calças. No entanto, Kiria ataca Tanner e afirma que nunca iria realmente se juntar a eles antes de dizer a Hansa para se preparar para outra punição cultural. No momento seguinte, George dispara um raio de trovão em Kiria, mas Hansa pula para protegê-la e imediatamente oferece sua soma. Depois de dar um beijo em vez disso, Kiria se prepara para enfrentar os dois irmãos. Mas eles de repente são dominados por seus próprios poderes. Então Kiria explica como beber soma poderosa não é uma boa ideia para fracos como eles, enquanto ambos começam a se transformar em um horrível Bimote. Wang diz a Dita e Milt para recuarem porque tudo faz parte do plano de Gregory. Por outro lado, Sasha corre com os outros para ajudar Mathieu, mas ele começa a duvidar de si mesmo até que Teresa aparece e o lembra de sua promessa de protegê-la. Depois de recuperar a confiança, Kiria pergunta se há um plano de fato. Então Teresa diz a todos para usarem a habilidade proibida da Trindade antes de oferecer sua mana a Sasha. Tasuku então inicia o ataque segurando os irmãos juntos enquanto Kiria e Lizzie combinam seus poderes para criar um canhão gigante com Sasha como a bala. Com suas habilidades aumentadas ao máximo, ele explode direto através dos irmãos em um único tiro e salva Mathieu do efeito do brasão de Tanner. Mas, ao abraçá-la, seu sangue cai no circuito elemental, fazendo a barreira de água desmoronar. Nesse momento, Gregory aparece e decide recompensar Sasha dando-lhe o corpo de Olgia. Depois de criar uma barreira para separá-los do mundo exterior, ele leva o corpo de Olgia para o santuário. E Sasha imediatamente pula atrás dele, apenas para ter seu coração destruído quando Gregory despedaça seu corpo junto com o caixão de vidro. No momento seguinte, ele enlouquece de raiva e invoca a espada de sangue. Mas isso só torna Gregory ainda mais animado, porque fazia parte de seu plano invocar a pintura sagrada que todos estavam procurando. Quando se transforma em um portal com tentáculos demoníacos espiralando para fora, Gregory convida Sasha a se juntar a ele e se tornar um deus. Mas Sasha responde tentando cortá-lo. Então Gregory o afasta com um golpe e diz que ele tem que aceitar a oferta. Kiria então força Hansa a lhe dar soma para que ela possa entrar na luta. Mas Gregory imediatamente a lembra de ficar no seu lugar desintegrando Anastasia com um único ataque. Ele então volta sua atenção para Sasha, que ainda está furioso por causa de Olgia, e tentando desesperadamente acertar um golpe sem perceber que sua raiva só aumenta a probabilidade de que Gregory seja bem sucedido. Depois de tomar um pouco de soma do melão de Tomoe para ganhar energia extra, ele derruba Sasha com um soco ruim no estômago e lhe dá uma última chance de mudar de lado. Mas Sasha rapidamente puxa a espada de sangue novamente e ataca. Desta vez, Gregory pega a espada com o machado de Tomoe Milt e o engana com a voz dela antes de disparar um raio de plasma que abre buracos por todo o corpo de Sasha. Quando Foe lembra de que Sasha é uma parte importante do plano, Gregory afirma que não será um problema, pois será capaz de criar outro Sasha depois de se tornar Deus. No entanto, as coisas rapidamente tomam um rumo inesperado quando Sasha agarra os jarros de Tomoe e começa a chamá-la até que ela recupere a consciência. Apesar de ter sido forçado a sair do corpo, Gregory ainda usa sua manipulação de ouro para enviar uma lança diretamente através do peito de Sasha, reservando instantaneamente uma viagem só de ida para ver Olga. Enquanto Mathieu e os outros imploram para que ele acorde, vazam todos os filmes da Disney que assistiram enquanto cresciam, Olga diz a ele para ficar com as garotas porque ainda não é hora de se juntar a ela na vida após a morte. Então ele retorna ao seu corpo e ignora completamente a lei da natureza humana que afirma que um homem com uma lança no coração não deveria estar funcionando. Ao ver isso, Gregory possui o corpo de Anastasia para uma última luta. Mas em vez de atacar sem um plano, Sasha começa a beber soma de todas as garotas para maximizar suas habilidades. Com isso, ele expulsa Gregory do corpo de Anastasia com um único ataque, e Kira imediatamente assume para prender sua alma em uma bola de cobre. Sasha e Mathieu então combinam suas forças para um último ataque.
E depois que sua alma é sugada para dentro do quadro, Fu abre um portal e escapa. Sasha e a garota então decidem deixar o quadro como está, já que levá-lo de volta ao mundo normal atrairá outro grupo de maníacos como Gregory. Dias depois, as meninas voltam à escola e continuam a vida como se nada tivesse acontecido, até que Mathieu percebe que os peitos dela estão diminuindo de tamanho e começa a se preocupar que Sasha não gostará mais dela. Enquanto isso, Teresa acabou de chamá-lo para conversar sobre o próximo curso de ação, agora que sua missão no Japão acabou. Mas ele diz a ela para cuidar da sua vida bem antes de Yuri aparecer para lhe dar seu primeiro dia de folga em anos. Mais tarde na piscina, Yuri passa alguns minutos rindo de Mathieu por ter perdido suas bolsas de leite, mas também se oferece para ajudá-la a fazê-las crescer novamente, para que Sasha continue obcecado. Sem nem considerar, ela aceita e leva Lizzie e Fumika com ela para a casa de Yuri depois das aulas. Depois de conectá-las à sua máquina infladora de melões, Yuri instrui Tomoe a aumentar os controles, mas a máquina superaquece e explode. Então Sasha corre para se certificar de que todos estão bem. Ao ver o rosto dele, Mathieu fica envergonhado e tenta se esconder, mas então ele deixa cair um bilhete de cinema na mesa e sai correndo. Mais tarde naquela noite, Tomoe tenta provocá-la sobre finalmente ir a um encontro com ele, mas ela fica envergonhada e implora por ajuda porque ele pode perder o interesse depois de descobrir o que aconteceu com os jugs dela. No dia seguinte, ela se veste depois de alguma forma conseguir ter suas melancias de volta, e Sasha finge não perceber nada, continuando a agir de forma descontraída, enquanto passam o resto do dia experimentando todas as coisas que ele nunca foi autorizado. Depois de terminar o encontro com um filme, ele espera até chegarem a um local privado do lado de fora, antes de dizer que tem que deixar o Japão. Assim que ela tenta perguntar por quê, ele agarra o vestido dela e o rasga para revelar as almofadas que ela usava para fazer seus seios parecerem maiores. Ela imediatamente se abaixa para escondê-los, mas depois de repreendê-la por pensar que ele não notaria, ele diz para ela parar de pensar assim porque ele nunca se importou com o tamanho deles. Isso a faz ficar emocionada, então ela o abraça, e depois que ele explica que há uma segunda missão que ele precisa completar, ela o recompensa com um último gole de soma antes de prometer ficar solteira até ele voltar. Será que Mathieu realmente cumprirá sua promessa e esperará pacientemente pela Glizzy de Sasha, ou ele encontrará outra gata produtora de soma durante a missão e esquecerá que ela existe? Comente a parte 2 para descobrir, e não se esqueça de deixar um like e ativar as notificações de postagem para garantir que você nunca perca nenhum dos nossos resumos. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.